Shabbat Shalom, então, a você que está nos assistindo. Se não for inscrito no canal do Instante Sião, inscreva-se. Tem palavra nova, mais de uma palavra por semana, e você vai ser avisado, ativando a notificação. Eu sou o professor Matheus Andona, aqui de Belo Horizonte, congregação Arte Zion. Bom dia a você que está aqui, bom dia a você que nos assiste, ou boa tarde, ou boa noite, depende de quando você estará assistindo esse estudo. E a porção de hoje, dê uma olhada aqui na tela, é muito especial. É a porção Kitissá, Êxodo 30, 11, até o final do capítulo 34, e o título deste estudo, que eu preparei baseado nesses capítulos, é A Religião do Bezerro. A Religião do Bezerro. Meus irmãos, esta porção de Gênesis, de Êxodo 30, 11, até o final do capítulo 34, tem muita coisa. E nós já demos aqui no Ensinando Sião, tem no nosso canal do YouTube, você pode pesquisar, inúmeros estudos sobre assuntos diferentes que contém essa porção. Eu já falei aqui sobre os utensílios do tabernáculo, eu já falei aqui sobre o óleo da unção, que tinha até gente copiando esse óleo aí, e a Torá fala, não faça parecido, e o povo faz e vende, então não pode, enfim, mas claro que tem um sentido muito maior, né? E eu já dei estudos sobre o óleo da unção, nós já demos estudos também sobre o evento do bezerro de ouro, nós já demos o estudo sobre Betsalel e os artífices que Deus encheu com seu espírito para construírem todos os utensílios do tabernáculo, nós já demos estudos aqui sobre a petição de Moisés para ver a glória de Deus, nós já demos estudos aqui sobre os atributos do Eterno que são declarados aqui em Êxodo, no capítulo 34, versos 6 a 9, os 13 atributos do Eterno. Nós já demos estudos aqui sobre a divindade do Messias, como o Messias pode ser visto aqui nessa paraxá, quando Deus promete a Moisés que o anjo da sua presença, Sarapanim, o anjo da presença de Deus, estaria conduzindo o povo do Eterno pelo deserto até a terra prometida. Eu já dei um estudo aqui falando que esse não é um anjo qualquer, não é um mensageiro qualquer, esse anjo da face de Deus, esse anjo da presença de Deus, é uma manifestação do próprio Messias. Enfim, você pode pesquisar aí. Mas hoje, eu quero falar sobre o tema inédito e um tema que também é baseado nessa porção. Baseado no pecado do bezerro de ouro. Então, vamos acompanhar comigo. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 11. E eu quero abrir para você dizendo o seguinte, olha. A Torá, a palavra do Eterno, a instrução do Eterno, ela é perfeita, diga, perfeita. É perfeita. Se Davi fala que ela é perfeita, ela é perfeita. Se Davi fala que ela é sublime, ela é sublime. Se Paulo fala que ela é boa, ela é boa. Se Paulo fala que ela é espiritual, ela é espiritual. Se Moisés fala que ela dá vida, ela dá vida. Então a palavra do Eterno, a sua lei, a sua instrução é perfeita. A Torá, a palavra, representa a verdade. A Torá é o caminho da justiça que guia o homem em meio à vontade de Deus. A Torá não foi dada para salvar. A Torá foi dada para orientar e manter o justo no caminho correto, adequando sua alma, espírito e corpo em uma forma de culto, racional, espiritual e agradável a Deus. Isso é para o justo. E para o pecador, a Torá é válida? É. Ao pecador, a Torá define, confronta e qualifica o pecado. Sem Torá, sem lei, não há pecado, porque é a lei que define o que é o pecado. Então a Torá serve para o justo e a Torá serve para o ímpio. A Torá instrui quem quer andar em justiça e a Torá vai confrontar quem não tem andado em justiça. A Torá vai chocar. A Torá é um espelho, a palavra do Eterno é um espelho, onde a pessoa vai se avaliar. Ok? Então vamos lá, ó. Eu quero listar para vocês aqui alguns versículos. Eu vou fazer uma pequena midrash. Diga, midrash. Midrash é uma correlação de textos.
É um método judaico muito antigo, Yeshua, os apóstolos sempre utilizaram desse método, e é um método que a gente usa para poder extrair uma sabedoria. Nós juntamos vários textos para extrair uma sabedoria mais coesa, vamos dizer assim. E às vezes você consegue até pegar coisa que você não viria isoladamente em cada versículo. Olha que interessante que eu vou listar para vocês aqui. Primeiro, eu vou listar 2 versículos para você, lá do Salmo 119, um salmo importantíssimo, né? Que diz o seguinte, o 119, 101. De todo mau caminho, desvio os pés, para observar a tua palavra. E aí, no 105, Davi declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, novamente, o caminho de Deus, quando ele fala aqui caminho, ele está comparando ao quê? A um andar. É um andar em justiça, um andar em boas obras, um andar agradando-se a Deus. Então, a lei é o quê? Ela guia o justo para que o justo possa andar no caminho que agrada a Deus. Né? Justiça em hebraico é uma tradução literal de retidão. Tudo que é justo em hebraico quer dizer reto. Né? Então, olha só. Mas aí Davi também escreve, a Torá, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Por quê? Alguém que está caminhando tem que ver onde caminha, tem que ver o quê? Não só onde está pisando, onde tem que pisar. Então, a Torá, ela é o quê? Lâmpada para os pés, ela ilumina, ela mostra o caminho a ser seguido. E ela é luz para o caminho. Então, ela ilumina onde você está pisando e ela mostra onde você tem que ir. Inclusive, essa palavra usada aqui para caminho, luz para o meu caminho, é em hebraico netívia. Netívia, que é o nome do nosso ministério lá em Israel, netívia. Então, netívia quer dizer o caminho de Deus. Vamos agora utilizar ainda do rei Davi, lá no Salmo 119, e verso 142, diz o quê? A tua justiça é justiça eterna. A tua Torá, a tua lei, é a própria verdade. Olha, então a lei é o caminho, a lei é luz, e aqui Davi fala que a lei é a verdade. Correto? Agora, olha o que Yeshua fala para os seus discípulos lá em João, no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora ficou fácil. Você vai juntar esses 3 versículos e concluir o quê? Olha aqui. Você vai concluir que lei é igual palavra, que é igual a verdade. Concorda comigo? É uma mera lei de associação, é uma midrash muito simples. Se Yeshua fala que a palavra é a verdade, e Davi fala que a lei é a verdade, logo, lei é igual a palavra, que é igual a verdade. Ok? Então, pessoal, não há como tentar servir a Deus e desprezar e desconsiderar a importância dessa verdade. Não há como servir a Deus e desconsiderar a importância da lei, da palavra, da verdade, para guiar os passos daquele que tem boa intenção. Meus irmãos, o homem tem boa intenção em servir a Deus. As pessoas têm boa intenção em adorar a Deus, em cultuar Deus. Todo ser humano, eu já falei isso aqui várias vezes, tem uma fagulha do divino, já viu essa expressão? É a fagulha do divino, é um pedacinho da eternidade dentro de você, você foi criado assim. Então é natural você desejar quê? Você desejar ter um relacionamento com quem te fez, é natural. É natural você buscar reconhecer a autoridade de alguém, é natural você buscar adorar, reverenciar quem te fez, é natural, está dentro do homem. Só que quando o homem não tem a instrução, não tem a palavra, não tem a referência, ele vai tentar se conectar com o seu Criador de outras formas. Primeiro, ele não vai conhecer quem é o Criador, ele não vai saber quem adorar. Ele vai achar que vai adorar pedra, pau, natureza, animal, fenômenos naturais. Segundo, ele não vai saber o quê? Não só quem adorar, ele não vai saber como. Como é que eu adoro esse Deus? Ele é infinito, ele não precisa de nada.
Mas eu quero louvá-lo, como é que eu faço? Então a lei, a instrução, a palavra, ela vai dar essa direção para o homem. É como se você tivesse esse drive, é como se você tivesse essa motivação, essa força dentro de você, de se conectar ao sobrenatural, mas sem orientação você faz o quê? Você pode ir por caminhos torpes. Essa espiritualidade dentro de nós é muito forte, é muito poder. Se esse poder não for o quê? Direcionado, controlado, ele pode sair fora de controle. Eu falo muito isso para os meus filhos. Tem coisas que nós herdamos de Deus que são bênção demais. Que são expressões da grandeza de Deus. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com talentos artísticos. A alma da pessoa é tunada, a alma da pessoa é sintonizada numa frequência diferente da normalidade. O sujeito tem uma sensibilidade muito maior. O sujeito tem uma conexão. É um outro espectro de atuação. Então tem gente, por exemplo, grandes compositores, grandes poetas, não são pessoas normais. São pessoas que nasceram com uma certa conexão. A pessoa ela vive numa outra realidade. São pessoas muito sensíveis, ou seja, o dom é muito forte, porque é um espelho do divino, é um pedacinho do que o eterno representa, foi colocado dentro da pessoa. Mas se a pessoa não tem controle, se ela não sabe, né, é aquilo que controla a reação. Se você não tem algo para controlar a reação, ela foge ao controle. Então, olha, quantos artistas, quantos compositores morrem precocemente, por quê? Vítimas de falta de controle pessoal. Então é muito comum, a pessoa não sabe lidar com tanto poder, a pessoa não sabe lidar com tanta inspiração. E não tem os princípios da palavra para guiá-lo. Olha a quantidade de artistas aí que morrem novos. Né? Outro dia mesmo estava mostrando para o meu filho aí, quantos artistas, você vê as composições, né? Pessoas que tinham assim, um talento, uma coisa maravilhosa, mas por falta de controle, por falta de lei, foram guiados, começaram a ser controlados pelas próprias paixões, sucumbem ao próprio dom. Sucumbem ao próprio dom. Então precisa ter o controle, precisa ter os parâmetros de Deus para que você consiga servir a Deus. Olha só, o que acontece? Se você quer servir ao seu Criador, se você quer ter religião, se você quer ter fé, sem a palavra, se você quer servir a Deus do seu jeito, olha o que pode acontecer. Quando você tenta servir a Deus sem seguir a sua instrução, a sua palavra, você corre o risco de construir para si um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? São deuses particulares que existem para servir ao homem. E aí você acaba criando uma religião do bezerro. O que aconteceu nessa porção? Moisés subiu ao monte, estava recebendo as instruções de Deus. O povo começou a ficar ansioso. O povo começou a achar que Moisés não voltaria mais. E o povo quis fazer o quê? Chegaram para Arão. Pelos rabinos ainda não tinha sido instituído como sumo sacerdote. Eles falam que esses capítulos de Gênesis, de Êxodo, não estão em ordem cronológica. Tá? Interessante isso. Mas, enfim, eles chegam para Arão e falam, olha, cria para nós um Deus para substituir o Moisés. O bezerro de ouro não foi para substituir Deus. O bezerro de ouro foi para substituir Moisés, que era o mediador. Tanto é que o Deus que eles escolhem foi qual? O deus Apis, que é o bezerro, que era o deus mediador lá do Egito, era o deus que mediava, né, entre as grandes divindades e os homens, era o deus mediador. Então, Arão, e os rabinos discutem muito, por que Arão fez esse bezerro?
Então, muitos falam, olha, na verdade, Deus não imputou culpa nele, tanto é que ele não é punido, Arão não é punido. Por quê? Porque os rabinos falam que não, na verdade, ele estava querendo ganhar tempo. Então, ele inventa aí essa história de dar o ouro aqui, tira o ouro das argolas, tira o ouro do ouro do pescoço, vamos aqui, e ele faz, então, ele leva tempo ali, ele funde aquele bezerro para poder ganhar tempo para Moisés chegar. Tem outros rabinos que dizem que foi outra situação. O Talmud atesta que foi o quê? Que quando o povo começou a ficar desenfreado, lembra de Ur? Ur foi lá e tentou fazer o povo parar. O que eles fizeram? Mataram a Ur. E aí Arão viu aquilo. Ele seria o próximo da lista se ele intervisse. E o pecado por matá-lo seria praticamente imperdoável. Então ele falou assim, não, eu vou fazer isso aqui para ganhar tempo, porque se eles me matarem igual mataram Ur, aí não vai ter perdão para esse povo. Se for só o pecado do bezerro, Deus pode até perdoá-los, mas se eles me matarem, aí não tem perdão. Então, são várias considerações que os rabinos tecem, mas a verdade é essa, que o bezerro foi algo para que Israel substituísse Moisés. Foi algo para não precisar de um mediador. Foi algo para não precisar da palavra, porque Moisés é também um espelho da palavra, da instrução. Moisés é uma figura também que alude ao Messias. E se você decide servir a Deus, se você decide adorar a Deus, se você decide cultuar a Deus e menospreza a autoridade da palavra, você pode incidir no mesmo pecado dos filhos de Israel. Você pode incidir fazendo para si um bezerro. Você pode incidir fazendo para si uma religião do bezerro. E eu vou explicar o que seria essa religião do bezerro. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, pessoas que acusam Israel, pessoas que são aptas aí a acusar Israel, olha como Israel, né, era propenso à idolatria. Moisés nem desceu do monte, já estavam lá fazendo ídolos, e a pessoa fala mal, né? Olha como são os judeus e tal. Mas olha, meu irmão, a verdade é que vivemos em dias onde essa tal religião do ápice, essa religião do bezerro, está mais que... Tem muitos adeptos, viu? Eu vou te falar algo aqui, talvez você não saiba, não quero assustar ninguém, mas a religião do bezerro, ela é bem popular. Ela tem muitos adeptos. Eu vou te explicar o que é isso, para você fazer o juízo. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém, quem julga é Yeshua. Eu estou aqui para pregoar a verdade, a palavra. Você julga na sua mente. Você tem que ter o discernimento. Olha só. Vamos comparar então? Vamos comparar a realidade do tabernáculo com a realidade do bezerro. Vamos comparar. Vamos pôr primeiro aqui então o tabernáculo. Como é que era lá o sistema de culto, a fé inaugurada no tabernáculo? O tabernáculo representava a coreografia da santidade, aqueles ritos, aqueles detalhes que manifestavam a glória de Deus. Era a rotina da transformação que instruía e ensinava o homem sobre os padrões morais de santidade, de separação, de influência, de amor ao próximo e de distinção. No tabernáculo, o eterno era reverenciado, sua lei era ensinada e aí a sua glória manifesta. No tabernáculo, o homem servia com entendimento e sabia o que agradava e o que não agradava a Deus. Porque o tabernáculo era o local de instrução. Lá a pessoa não fazia o que queria, não. Lá a pessoa seguia o quê? A orientação divina. É assim que se adora a Deus. Não é como vocês faziam lá no Egito, não é como esses vizinhos aqui fazem. Aqui vocês vão fazer assim. Aqui se adora assim. Aqui serve-se assim. E isso fazia com que a glória de Deus fosse vista. No tabernáculo havia santidade. E o mais importante que o sujeito que entrava no tabernáculo pensava era o quê? O mais importante,
Como eu posso servir a Deus da melhor forma? Esse é o moto, essa é a motivação central de quem participava daquele culto no tabernáculo e depois no templo. Como eu posso servir a Deus da melhor forma possível? Quem é o mais importante na fé do tabernáculo? Deus. A glória de quem é mais importante transparecer? Deus. Tudo gira em torno de Deus. Mas e a realidade do bezerro? E a religião do bezerro? E o altar do ápice? Gente, é praticamente o contrário. Olha isso. Já o bezerro de ouro representa o homem fazendo a sua própria religião, buscando se conectar ao Criador sem referência, sem instrução, sem santidade. No altar do bezerro não há santidade. Por quê? Porque o homem é o elemento mais importante. No altar do bezerro não há glória de Deus, porque a glória do homem é a glória mais importante. No altar do bezerro, Deus, o Deus Criador, Ele mesmo, o Deus Criador é transformado num escravo divino, que existe só para servir ao homem, garantindo-lhe prazer e alegrias constantes. No altar do bezerro, não há Israel, nem há lugar para o povo judeu. Sabe por quê? Porque o povo judeu, Israel, é um sinônimo da lei. Israel é um sinônimo da Torá. Você não pode falar de Torá sem falar de Israel. Você não pode falar de instrução sem falar de judeu. Então, como rejeitam a instrução, rejeitam Israel. Na religião do bezerro não há restauração de Israel. Israel não é considerado, Israel não é mais povo de Deus. Aquela terra que existe hoje lá, chamada Estado Moderno de Israel, não tem nada a ver com os planos divinos. Deus não tem nada a ver com o que acontece lá naquela região. Essa é a religião do bezerro. Ela serve ao próprio homem. Notem que não é uma religião que nega a existência de Deus. Pelo contrário. Eles atestavam aqui a presença de Deus. Por quê? Porque eles viram as maravilhas lá que Deus fez para tirá-los do Egito. Mas eles consideravam como sendo um Deus muito distante. Esse Deus de Moisés é um Deus muito distante, ele é muito santo para se importar com o que acontece aqui no nosso dia a dia. Ele é muito santo para se importar com o que eu como, com o que eu não como, com a forma que eu visto, com a forma que eu corto a barba. Ele é muito espiritual para isso, para se envolver nas coisas dos homens. Por isso que nós precisamos de um intermediário. Nós precisamos de um intermediário. Então a religião do bezerro ele não nega a Deus, mas ele nega o quê? A instrução, a forma de adorar esse Deus. A pessoa começa a fazer formas da própria cabeça. E isso é catastrófico. Catastrófico. Olha só. Vou mostrar aqui alguns ensinos paulinos que vão nos mostrar a importância de termos a justiça de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus como nosso referencial. Olha. Eu vou ler aqui para você, 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Yeshua, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Está falando de Yeshua, por isso que eu falei aqui. Quem vai julgar é Yeshua, não sou eu. Então Paulo está falando para ele, Timóteo, eu conjuro-te, em nome de Yeshua, aquele que vai julgar, que você faça o seguinte: pregue a palavra. Que palavra? Lembra lá do início da ministração? Palavra é igual à lei, que é igual à verdade. Yeshua chama lei de palavra. Davi chama lei de verdade. Então, palavra é igual à lei, que é igual à verdade. Prega a palavra. Mateus, isso é heresia. Paulo está falando para pregar o evangelho. Mas você não acha que o evangelho está na palavra, não? Está na lei, não? Paulo fala aos romanos, eu vos anuncio o evangelho anunciado aos nossos pais. O evangelho está na Torá, o evangelho está nos profetas. E aí, você tem que pregar a palavra. Insta.
quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Doutrina em grego é didache. Didache é o quê? Uma tradução para Torá. Torá. E é a mesma coisa que ele fala no capítulo 3. Ele não fala isso para Timóteo? Que a lei, a escritura, é útil para exortar, para ensinar em justiça? Aqui mais uma midrash. Então essa doutrina é a própria palavra de Deus. Didache é uma tradução grega para Torá, para instrução, para lei. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha. Que doutrina que ele se refere? A palavra. A Torá, os profetas e os evangelhos. Claro que não nessa época, os evangelhos não haviam sido todos compostos aqui, mas a Torá e os profetas, pelo menos, e os escritos. E os ensinos apostólicos. Esse pessoal, nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos a... olha aí, segue lá a premissa do início dessa ministração, você vai entender o que Paulo estava se referindo aqui. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar a fábulas. O que é fábula aqui, que o tradutor traduziu como fábula do grego? Mitos, mito, inverdades. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E ele mesmo instrui a Timóteo, né? Você já imaginou ser um Timóteo, ser discipulado, exortado pelo próprio Paulo? Paulo falou com ele, olha, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Olha aí, ó, a palavra da verdade. Você tem que ser hábil. Porque ela vai te ser útil para você exortar, para você ensinar, para você instruir em justiça, para você discernir o que é o bem e o mal. Mas nos últimos dias as pessoas não vão querer dar ouvido à palavra. Vão começar a chamar para si mestres. E esses mestres vão ensinar o quê? Conforme o povo quer. É o povo que determina o que quer aprender. Ah, não, eu não quero saber disso não. Isso tira a minha alegria. Eu não vou na igreja para aprender sobre isso não. Eu vou na igreja para aprender sobre santidade, aprender sobre lei, aprender sobre ritos, aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Deus. Eu vou na igreja para aprender sobre juízo, sobre ressurreição. Não! Essas coisas eu não quero. Eu quero o quê? Que o ápice pode me dar. O que o ápice dá? O ápice dá só alegria. O ápice dá só emoção. O ápice dá só felicidade. O ápice é só saúde. O ápice é o Deus que trabalha para você não ter problema nenhum na sua vida. Você nunca vai ter problema. E se você tem, você não está louvando o ápice de forma correta. Porque o ápice trabalha 24 horas por dia para você não passar por nenhum tipo de problema. Então, se você passa, você é o problema. O autor de Hebreus, falando para judeus crentes, olha o que ele escreve. Pois, com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de serem ensinados quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Apesar de ele estar falando aqui para judeu crente, essa palavra se aplica para muita gente hoje. O sujeito tem 30, 40, 50 anos de convertido. Fala no meio cristão. E se você perguntar, inquirir, ele não sabe quais são os princípios elementares dos profetas de Deus. Ele não sabe. Ele não sabe o que é ressurreição. Quais são os princípios elementares? Vou falar alguns aqui para vocês. Redenção, tikkun olam. Tereat hametim, ressurreição dos mortos. Restauração do mundo. Ressurreição dos mortos.
Geulat Israel, redenção de Israel final, salvação de Israel. Malchut, o reino de Deus, será mais uma vez implantado aqui. Não sabe. Não sabe essas coisas. E o autor aqui fala que são princípios elementares, básicos, dos profetas de Deus. Deus deu os seus profetas para poder anunciarem esses princípios básicos. Mas a pessoa fica anos e anos e anos e anos e anos e ainda precisa de alguém ensinar o que são os princípios elementares dos profetas de Deus. A pessoa tem a sua formação na fé sem ter a mínima ideia o que é uma ressurreição dos mortos. Não sabem. Se você crê que uma pessoa morre em Cristo, em Deus, e vai morar no céu eternamente, você não crê em ressurreição, não? Ou você não entendeu o que é ressurreição? Yeshua fala para as irmãs de Lázaro, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você viverá é literal. Vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Vai sair do túmulo, da sepultura, vai voltar a viver. E quem volta a viver, não é para viver no céu, para viver aqui. Senão você não precisava voltar a viver. Sua alma já tinha como habitar, seu espírito já tem como habitar na região celeste. Aqui precisa de corpo para viver. Espírito não habita aqui. Corpo, espíritos têm que ter corpo para habitarem aqui. Então, se você vai ressurgir, se você vai reviver, é para viver aqui. Então, não desconhece essas coisas. A pessoa desconhece as promessas dadas a Israel. Não existe mais Israel na fé. Não existe mais restauração de Israel na fé. Não existe mais redenção de Israel na fé. Então, Isaías apregou, Jeremias apregou, Ezequiel apregou, Paulo apregou, e a pessoa simplesmente considera, por quê? Faz religião para si próprio. Alegoriza, diga, alegoria. Isso é a maior desgraça do mundo cristão. Porque teólogos antigos, considerados pais da Igreja Católica, como Valentino, graças a Deus foi expurgado a tempo, mas a doutrina dele perpetuou. Marcião, apregoavam o quê? O Deus dos judeus, o Deus de Israel, não pode ser o Deus de Yeshua. São muito diferentes. Um preocupava com tribo, com o povo, escolhia tribo, tinha lei. O outro só preocupa com a graça, crê nele, está tudo resolvido. Então, depois você pesquisa, Valentino propiciou na teologia cristã um verdadeiro atraso, um verdadeiro retrocesso. E as consequências da doutrina valentina estão presentes na teologia cristã até os dias de hoje, através da espiritualização e alegorização de tudo que é literal. Então, quando você vê lá o Monte Sião, as pessoas subindo a Jerusalém, o cara acha que é tudo espiritual. Não, isso aqui é espiritual. Não, mas peraí, olha aqui, ó, os animais, não, isso aqui é espiritual. Olha aqui os animais em paz com o homem, as nações subindo a Jerusalém, Deus não vai mandar chuva. É chuva espiritual, é Jerusalém espiritual, tudo é espiritual. Mas a redenção de Israel, não, aqui quer dizer a igreja, a redenção espiritual da igreja. Charopada! Essa alegorização destruiu a concepção real da fé que os cristãos deveriam ter. E descaracterizou toda a construção escatológica, porque se você não acredita nessas coisas, nos princípios elementares dos profetas de Israel, você não pode ter uma concepção clara daquilo que está para acontecer. Por isso que as pessoas apregoam aí, claramente, e sem distinção, e sem restrição nenhuma, Jesus pode voltar amanhã. Amanhã pode ser o arrebatamento, prepara. Que amanhã, meu irmão? Que amanhã, pensa no que você está falando. Pensa nas palavras do próprio Yeshua, vai ler Mateus capítulo 24, vai ler Mateus capítulo 23. Que dê Israel dando a ele boas-vindas, que dê o judeu remido, que dê o Espírito entrando no vale, no exército que foi restaurado lá dos ossos secos. Ah, mas tudo é espiritual. Religião do bezerro. Pega aquilo que é cômodo. Na religião do bezerro não pode ter Israel, não pode ter judeu, não pode ter promessa de redenção para Israel, não pode ter salvação de Israel, porque a única nação do mundo que recebeu promessa de salvação foi Israel.
Pedro, escrevendo para os gentios, escreve: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui está falando negar Yeshua, tá? Aqui é negar Yeshua. Então vão aparecer falsos mestres do meio do povo, que vão convencer as pessoas até a negarem Yeshua. E muitas pessoas vão seguir esses líderes, incluindo as práticas libertinas deles. E por causa dessas pessoas será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras falsas, fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Fica aqui um alerta. Falsos mestres. E Pedro já avisa: a voz é de Jacó, as mãos de Esaú. Quem tem ouvidos para ouvir? A voz é de Jacó, a voz é bonito, o ensino é bonito. As mãos de Esaú. Os feitos são de morte. As práticas não são de justiça, são de libertinagem. E quem segue o falso, como o ensino dele não tem base, não tem raiz, não tem fruto, a pessoa logo começa a seguir o quê? As práticas. Ah, meu irmão, a religião do bezerro é aquela onde o homem é o centro e Deus o mero coadjuvante. É ou não é? A pessoa não tem interesse em servir a Deus e agradar a Deus. É o que Deus pode fazer por mim. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter saúde, eu mereço ter uma vida sem problema, eu mereço ter prosperidade, eu mereço trocar de casa, eu mereço trocar de carro, eu mereço tudo que essa terra tem de bom para me dar. E Deus é o meu servo. E ai dele se ele não me der essas coisas. Religião do bezerro. A religião do bezerro é onde a palavra, a verdade, a instrução é relativizada para servir ao próprio ego do homem, adaptando-se ao que é popular, ao que é socialmente agradável, ao que é politicamente correto. No altar do bezerro tem muita emoção, mas pouca santidade. No altar do bezerro tem muito entretenimento, mas pouco ensino. No altar do bezerro tem muita palavra motivacional, mas pouca justiça social. No altar do bezerro não pode haver problemas, doenças ou dificuldades, porque o escravo divino trabalha 24 horas por dia para que só exista alegria, saúde, prosperidade e riqueza para os seus mestres. É o que o Rabino Shulam costuma dizer carinhosamente do Deus Papai Noel. É o Deus Papai Noel, é o bezerro. É o Deus que só existe para te dar. Ele te dá coisas. Ele está lá, você o busca, você o adora, porque você tem interesse. O que você quer receber em troca? É o Deus, o ápice é o Deus do milagre. As pessoas só o servem por interesse. E na religião do bezerro, não pode ter dificuldade, não pode ter tristeza, não pode ter aflição. Não pode ter problema. E a religião da hipocrisia. Por quê? Todo mundo fingindo que está tudo bem. Todo mundo fingindo que está tudo bem. E quando você vai observar as famílias, quando você vai fazer uma análise, está tudo podre. Está tudo morto. Religião do bezerro. O irmão de Yeshua, Tiago, declara: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Palavra aqui é instrução, Torá, lei. Porque se alguém ouve, mas não pratica,
é igual o homem que se contempla num espelho. Fica se contemplando, quando ele sai, esquece da sua aparência. Ou seja, ele é a pessoa mais importante, né? Ao invés de refletir a glória de Deus, quem que ele vê no espelho? Ele mesmo. É só ele é o centro. Ele adaptou a religião para ele ser o centro. Mas, diga, mas, aquele que considera atentamente na Torá perfeita, na Torá da liberdade, e aqui Tiago está fazendo uma referência direta a Êxodo 32:16, que Moisés chama a lei de Deus de liberdade em tábuas. Sabia? É a tradução correta, liberdade em tábuas. A lei de Deus é liberdade para o justo. A lei de Deus ensina a ele o que é domínio próprio. Quem tem domínio próprio é livre. Quem atenta, quem considera na lei perfeita, na Torá perfeita, na Torá de Moisés, na Torá dos apóstolos, na Torá de Yeshua, na Torá da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas deixa de refrear a língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, verdadeira e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Traduzindo, é o quê? Tzedakah e Kedushá, santidade. Qual que é a verdadeira religião? Santidade e auxílio, ajuda. Ah, mas e a adoração? Aqui, o principal é santidade, se manter incontaminado do mal, no mundo, e transformar o mundo, lutar contra a injustiça e a desigualdade do mundo, de alguma forma. Ah, mas eu não vou conseguir. Mas eu tenho que fazer a sua parte. Deus não vai te cobrar porque você não conseguiu. Deus vai te cobrar se você não fez. Tinha no seu alcance a fazer e você não fez. Mas como a religião do bezerro dispensa a palavra, a instrução, não consegue discernir. Não consegue discernir o que é certo, o que é errado. E aqui, a palavra é clara. Você tem que saber distinguir não só, eu vou ler agora, não só o que é bom, mas você tem que saber distinguir o que é mal. Meus irmãos, é como eu dizia aqui logo antes da gente começar. A religiosidade de alguém tem que ser baseado nisso. Na santidade, mas é a santidade correta, né, da Bíblia. Na santidade e no bem ao próximo. Então, um grande temor que eu tenho aqui no Ensinando Sião é sermos conhecidos pelo ensino. Eu não quero ser conhecido pelo ensino. Eu quero ser conhecido, se há uma religião que eu sigo, tem que ser essa. Ah, mas vocês são judeus, a liderança são judeus. Sim, nós somos judeus, mas a religião que me interessa é essa. É ser santo, me separar cada dia para Deus e atuar, melhorar esse mundo de alguma forma. É por isso que eu tenho que ser reconhecido. Vamos lá na Heart Sion, porque lá o ensino é bom. Não, vamos lá na Heart Sion, porque lá é uma comunidade santa. Lá nós sentimos a presença de Deus. Lá as pessoas resplandecem a presença de Deus. Lá as pessoas brilham a luz de Yeshua. Vão lá. Vou querer ser membro dessa casa. Vamos lá, porque lá eles se comprometem a ajudar os menos favorecidos. Apesar de pequenos que somos, nossa ajuda suplanta aí de muita igreja grande nessa cidade. Meu irmão, que tristeza é. Denominações, igrejas que eram conhecidas no passado pela obra social, pelo trabalho junto a pobres, junto a dependentes químicos, perderam esse mérito.
Denominações e igrejas que eram conhecidas pela obra social, hoje são conhecidos por causa de luz, por causa de teto, que é preto, que é azul, que é rosa, que é laranja. Perdeu aquela referência, agora a referência é outra. A igreja Fuja da religião que rejeita os preceitos de Deus. Fuja da religião que transforma Deus em um escravo. Fuja da religião que não exige nada de você além de crença. Fuja da religião que cancela a lei e os profetas e anula a eleição e a redenção de promessas dadas a Israel. Fuja da religião que é tolerante com o mal, que namora a prática pagã, que tenta santificar o profano e consegue profanar o santo. Fuja da religião que demonstra muito ativismo, mas pouca obediência. Depois você lê na sua casa Mateus capítulo 7. Lá era a igreja dos ativistas. E eles chegam para Yeshua com um ativismo. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu... O que Yeshua no verso 23 diz? Não, mas ele falou que nunca rejeitará. O que ele diz? Mas ele é só amor. Fiquem longe de mim. Nunca conheci vocês. Vocês que vivem como se não existisse lei. É a palavra em grego para iniquidade, anomia, sem lei. Sem instrução. Anomos, sem lei. Afastem-se de mim, vocês que vivem como se não existisse lei. Muito ativismo, pouca obediência, porque não tem lei, não tem instrução. Fuja, diga fuja da religião do bezerro, da religião da anomia, da religião da iniquidade, restauração já, em nome de Yeshua, amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.